Olá, tudo bem com você? Estamos de volta aqui com o nosso programa Doses Apocalípticas. Aquela mesma proposta, analisar os pontos principais desse livro fantástico, o livro profético do Apocalipse. Está de volta aqui para conversar comigo, né, sobre Apocalipse capítulo 12, o Felipe Lemos, que é jornalista, um entusiasta aí das profecias, do ensino bíblico, e também mantenedor do site apocalipse.com. Felipe, nunca é demais, né? Falar um pouquinho do site aí para o pessoal. Nunca é demais, tudo bom, Michel? Como é que você está? E nossos amigos aí também. Sim, o site apocalipse.com está firme e forte. E você pode encontrar vasto conteúdo interessante ali. Lives, vídeos gravados, estudos bíblicos, textos sobre Daniel e Apocalipse. Confere lá, apocalipse.com. Muito bom. Então, Felipe, a nossa proposta aqui tem sido sempre a de avançarmos, né, nos capítulos do Apocalipse, destacando pontos principais, até porque se fôssemos fazer um estudo aí aprofundado, seriam muitas e muitas horas, né? Só que já temos bastante material aí no nosso, tanto no site apocalipse.com, quanto aqui no meu canal, também na playlist Doses Apocalípticas, você pode encontrar aí os programas anteriores. Nós começamos lá no capítulo 1, e vamos avançar até o capítulo 22. Está tudo gravado aí para você compartilhar, usar aí, quem sabe até como um tipo de podcast, você pode colocar no fone de ouvido aí, enquanto você está fazendo exercícios, caminhando, você pode ir ouvindo, né, esses conteúdos, esses materiais aí. E terminamos uma série, né, uma série de 3 programas também sobre o capítulo 11 do Apocalipse, fantástico, e estamos começando agora aqui, mais uma série de 3 sobre o Apocalipse 12. Não sei se você se lembra que no começo das nossas gravações aqui, nós comentamos que o Apocalipse ele foi escrito por João, inspirado por Deus, numa estrutura de quiasma, ou quiasmática, né? Ou seja, as extremidades concordam. Então, se tem lá o prefácio, né, a introdução do livro e a conclusão do livro, elas têm uma correlação. Aí você tem o que está ali logo em seguida e o que está antes do fim do livro. Digamos assim, primeiro e último. Segundo e antepenúltimo, terceiro e antes do antepenúltimo, e assim vai, né? Até chegar ao centro do quiasma, é o X, né, a letra grega, né? Até chegar ao centro, você tem ali o âmago da mensagem. Nós estamos tratando exatamente disso nesse momento. Apocalipse 12, 13, 14 aí, estão no centro do livro do Apocalipse, e tratam justamente do grande conflito entre o bem e o mal. Capítulo 12, o programa de hoje, então, a mulher, o menino e o dragão, ele traz aqui alguns símbolos proféticos, né? E pela leitura a gente consegue ver já a aplicação dele, fala de conflitos, de perseguição, enfim. Eu começo perguntando o seguinte para você, Felipe. O que significam esses símbolos aí que aparecem no livro, no capítulo 12 do livro do Apocalipse? Pois é, tem muita coisa, a gente vai tentar... A gente lê aqui, né, Felipe? Vamos ler para a gente poder entender aí. Aqui, né, o conteúdo. Apocalipse 12, versos 1 a 6, eu vou ler aqui rapidamente, diz assim: viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou por terra. E o dragão se deteve diante da mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustentassem durante 1.260 dias. Interessante que esse período já apareceu aqui, né? Em nossas considerações. Já. 1.260 anos proféticos, né? Vamos lá, Felipe. Então, comenta um pouco aí, vamos lá, em linhas gerais, esses símbolos que aparecem aqui nos primeiros 6 versos. Vamos tentar ser sintéticos aí. É que agora do capítulo 12 até o 22, a gente vai ver um cenário um pouco diferente, escatológico, né? Que vai, ou seja, vai projetar o leitor do Apocalipse para um futuro bem mais futuro, né? Agora sai dessa parte histórica e vai para um futuro, né? Então aí aparecem os esforços satânicos para impedir os planos de Deus
para o mundo e a mobilização dos habitantes da Terra. E aí começa justamente com o que você falou, o centro do livro, que é o grande conflito. Ele apresenta muito claramente o grande conflito entre Deus e seus aliados, vamos dizer assim, seu povo, e Satanás e seus aliados. E aí aparece essa primeira sequência de símbolos. E antes de mais nada, por que são símbolos? Bom, porque você, para poder fazer algum outro tipo de interpretação aqui, você vai ter que recorrer à imaginação, supor, fazer difíceis e complexas conexões que não vão fazer muito sentido. Por que não vão fazer sentido? Por causa daquilo que já foi dado nos outros livros da Bíblia em relação a isso. Então, você tem que sempre lembrar que a Bíblia tem um aspecto de coesão. O grande autor da Bíblia, que é Deus, produziu coesão entre os escritores. Não é cada escritor vai tendo suas ideias e nada se encaixa depois. Não é disso que nós estamos falando. Como sempre, a chave para entender o Apocalipse é a própria Bíblia, né? Então Sim. É nela que nós encontramos a forma correta de interpretar os símbolos que estão aqui. Exatamente. Então aí você vê o quê? Um sinal no céu, significando uma cena visual que capta atenção e chama atenção para eventos futuros. E aí aparece uma mulher, que é uma referência, aqui inclusive é uma mulher pura, que é uma referência, digamos assim, à igreja ou povo verdadeiro de Deus. Onde é que a gente tem essa relação? Em Isaías 54, Jeremias 6, 2 Coríntios 11, Efésios 5, 25 a 32, é um texto claríssimo, onde fala sobre o amor de Deus e o amor que o marido deve ter pela mulher, como Deus ama a igreja. Apocalipse 17 também faz essa relação, né? Nós vamos ver ainda, só que ele vai mostrar uma simbologia de uma outra mulher, né? Então, é muito interessante porque a mulher aparece aí, ela aparece vestida de sol. O sol, ele está muito vinculado à imagem da glória de Deus sobre a igreja, sobre o seu povo, e ao mesmo tempo tem a lua debaixo dos pés, que aí alguns entendem que o símbolo da lua seja o sistema, por exemplo, de tipos que tinha no Antigo Testamento e que apontavam para Jesus, e aí alguns inclusive também são levados a pensar, né, que esse é representado pela lua que brilha como uma luz derivada do sol. Então seria o cumprimento daqueles sistemas de tipos, né, como é chamado, o sistema de sacrifício, não é só dos sacrifícios, mas são os outros tipos todos, né? E aqui tem o cumprimento em Jesus. Então, por aí você já tem uma ideia, ela tem uma coroa com 12 estrelas, o número 12, ele está ligado sempre a 12 patriarcas, 12 apóstolos, 12 tribos, que mostra a integralidade, né? Coroas de vitória tem ali, né? Estéfanos. Então, é interessante que a mulher está grávida, aí tem um ponto importante, ela está grávida e pronta. Então, antes de partir para a questão da gravidez, então nós temos aí um símbolo claro da igreja de Deus, do povo de Deus, no Antigo e no Novo Testamento, né? Exatamente isso. É um povo fiel a Deus, porque quando fala igreja, não pense numa placa, numa denominação, pense num povo fiel a Deus em todos os tempos, e que vai estar fiel nos tempos finais também. Um reino de sacerdotes, muito importante. Aqueles que fazem uma ponte, né, entre Deus, o céu e a humanidade, que levam a palavra de Deus às pessoas, né? Sim. Agora, ela estava grávida, né? Sim, ela estava grávida, pronta para dar à luz com dores de parto. É interessante que ela estava pronta para dar à luz, e aí você tem uma referência em Isaías 26, né? Porque representa o Israel do Antigo Testamento com as 12 tribos de onde viria o Messias prometido. Então, tem uma alusão muito grande. E aí também tem uma alusão a Isaías 7. Aí tem toda uma explicação, eu não vou poder entrar em detalhes, mas alguns imaginam que Isaías 7 pudesse estar falando de um filho de Isaías, né? Que ele pudesse estar falando, um filho se vos deu, né? Tem uma versão que fala isso. Mas, na verdade, eu fico muito com uma explicação do Jacques Ducan, que ele fala que o nome Emanuel é significativo. E esse nome não pode ser desprezado, ele significa Deus conosco, ele tem uma simbologia muito mais forte do que simplesmente um filho de Isaías, né? E ali tem uma menção a essa questão, e é interessante porque, diferente dos outros nomes dos outros filhos de Isaías, esse leva o nome de Deus junto, porque os outros filhos de Isaías, que também tiveram simbologia, um se chamava Um Resto Volverá,
que estava relacionado ao retorno da deportação lá da Babilônia, e o outro era rápido despojo, presa segura, que tinha a ver com a derrota de Damasco e Samaria. Só que esse aqui é Deus conosco. Então, não dá para interpretar simplesmente, é mais um outro filho de Isaías. Provavelmente não, provavelmente está falando do Messias. Uhum. Então, isso é muito interessante. Tem toda uma argumentação que eu acho muito plausível que o Jacques Ducan faz aí em alguns materiais. Então, é muito interessante a gente pensar isso até agora, né? Assim, a gente vê que está falando do nascimento de Jesus. E isso está profetizado, né? Na verdade já aconteceu, mas isso está referido, melhor dizendo, não profetizado, porque aqui já aconteceu quando João... Isso está referido no capítulo 12 do Apocalipse. E não é à toa que está acontecendo isso, porque Jesus, ele nesse caso, ele é o filho dessa mulher que representa a igreja, portanto, ele é o fiador desse povo fiel a Deus. E aí é muito significativo ter esse aspecto. Claro, aqui também, isso é importante destacar, né, Michel, o Apocalipse 12, ele não está necessariamente numa ordem cronológica, os próprios fatos do capítulo. Eles vêm e vão e apresentam vários aspectos do nascimento de Cristo, vão falar do conflito, vai voltar daqui a pouco lá no conflito antes, né, lá no céu com Lúcifer, e depois vai para o fim de novo, vai falar de uma época antes do fim, e finalmente vai para os tempos finais. Né? Mas os nossos amigos já perceberam, né, já entenderam bem que o Apocalipse é cheio de flashbacks, de recuos e avanços, né, na história. Você vai perceber isso claramente quando nós tratarmos do capítulo 13, do capítulo 14 também, né? O 14, por exemplo, mostra os salvos já na glória, ali no mar de vidro, e depois volta no tempo para mostrar qual foi a mensagem que esses salvos pregaram enquanto aguardavam Jesus voltar. Então é assim mesmo, né? Avanço e retrocesso. Você vai ver agora, daqui a pouco, no programa 2 dessa série aqui, que João ele para de falar sobre Jesus e a igreja, e aí mostra como foi o conflito no céu, como começou lá, como que o dragão, né? Como que esse anjo tornou-se um dragão opressor, perseguidor. Então é interessante perceber isso, né? Porque Apocalipse, você já sabe disso, né? Não é um livro linear, começo, meio e fim, né? Ele tem esses anos antes, anos depois, tipo aqueles filmes que tem isso aí, né? 3 anos antes, 3 anos depois, e assim vai. Agora, só um detalhe. Sim. Pois não, pode falar. É porque eu não podemos esquecer de falar do dragão, ele apareceu aqui, né? Então, eu ia te perguntar também o seguinte, né? Depois você pode até comentar com o dragão, sobre o dragão também. No momento da profecia, a gente acabou de ler, a mulher, a igreja, ela foge pro deserto e passa lá 1260 anos literais, né? Ou dias proféticos. Comenta também depois na sequência isso. Vou comentar rapidinho. O grande dragão vermelho tem 7 cabeças, 10 chifres e diademas. Então, essa figura do dragão é muito conhecida no Antigo Oriente, né? Os monstros Leviatã, enfim, que algumas vezes pode parecer crocodilo. E aí tem uma outra questão que esses monstros eles sempre estiveram associados a poderes inimigos que oprimiam a Israel e que foram derrotados por Deus. Então, quando, por exemplo, Ezequiel falou do faraó do Egito como o grande dragão ou crocodilo, Ezequiel 29:3. Então, a palavra do hebraico não para besta, aqui não é besta, aqui a outra palavra é tanim, que sempre tem um significado de dragão. Então, às vezes as pessoas dizem, mas onde é que vocês tiram essa ideia de que o dragão vai ser um poder inimigo de Deus? Bom, é importante destacar essa questão do hebraico, né, do grego aí, porque besta é mais comum é therion, né? Mas aí aparece realmente o dragão, né? Aqui é do hebraico mesmo. A palavra que tá, a referência lá, nós puxamos do hebraico. Uhum. E aí, assim, mas é que aí vem a referência. É isso que é importante, porque não é do nada que se tem essa ideia de que um dragão vai ser um inimigo de Deus. Isso já apareceu nos outros profetas. Então, não é uma invenção, não é uma imaginação. É simplesmente uma intertextualidade, né? Uma intertextualidade, perfeito. Essa é a palavra melhor, não vou falar outra porque é isso aí mesmo. E aí o que acontece? O grande dragão é associado à antiga serpente, depois vai vir, né? O verso mais à frente. Mas é interessante porque, então, aqui nós temos a mulher vestida de sol e tudo mais, representando a igreja verdadeira de Deus, que está ligada a Cristo, e nós temos um dragão que se opõe a isso. E aí vai aparecer ao longo do capítulo 12 de diferentes maneiras como ele se opõe a Deus.
em fases que ele vai se opondo. Ora perseguindo, tentando matar o Jesus quando ele nasce, ora tentando destruir o povo, e ora se rebelando no céu. Então, é isso muito interessante. Mas aí, para fechar o que você perguntou, para não deixar um vácuo aí, né? E outra coisa, né? Ele trabalha com engano, né? A cauda que arrasta a terça parte das estrelas do céu tem a ver com engano. Isso também aparece muito no Apocalipse. Apocalipse 1:20 fala que as estrelas costumam representar anjos, né? E depois você tem lá, em alguns outros textos, que mostra que a cauda é um símbolo de engano. Mas o que acontece? Que é interessante. No verso 5 termina com o arrebatamento de Cristo até o céu. Isso é interessante. Tem muitos detalhes aqui. Então Jesus é levado, ele pode ver que o verso 5 diz assim: nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger, e o seu filho foi arrebatado para Deus. Então fala de uma entronização, né, de Jesus. E no verso 6, a igreja, ou o povo fiel a Deus, foge para o deserto. Aí vem no que você estava falando. E lá ela é alimentada e cuidada por Deus durante o período de 1260 anos. Aí nós já vimos isso, referências no capítulo 11, vimos isso no capítulo 11, e quem estudou Daniel, quem não estudou, vai encontrar isso em capítulo 7, versos 24 e 25. E esse é um período em que o povo fiel a Deus, ele tem que se refugiar, porque ele se refugia depois no deserto, porque ele é perseguido, porque ele sofre um ataque muito forte de quem? De um instrumento do dragão. Aí você vai dizer, mas o dragão atacou? Sim, o dragão ataca por meio dos seus instrumentos, dos seus aliados. No caso do período de 1260 anos, ele utiliza o cristianismo medieval papal. Então, é aí que está mais ou menos a ideia central. Nós temos, então, um grande conflito começando a ser estabelecido em seus atores principais. Isso é o que aparece agora no começo do capítulo 12. A gente vai perceber, à medida que avançarmos aqui no estudo, que o capítulo 12, ele mostra, assim, en passant, né, em linhas gerais, 4 batalhas. Uma no céu, né, quando Lúcifer se insurge, vamos ver isso no próximo programa. Depois, na terra, ele persegue Jesus. É óbvio que ele foi mal sucedido nisto. Jesus triunfa. Ele passa a perseguir a igreja de Deus ao longo da história. E, finalmente, quando chegarmos ao capítulo 13, depois ali, desfecho no 14, veremos que ele persegue o remanescente fiel. Mas aqui no 12, o esboço de tudo isso já está presente, né? Nós veremos isso nos próximos programas. Agora, o mais importante mesmo, Felipe, é entender que, por mais que haja poderes, dragões, né? O dragão, a perseguição, aqueles que estão com Cristo já são vencedores. Venceram pelo sangue do Cordeiro, como diz o Apocalipse. Então, foque mais no vencedor, naquele que é o Todo-Poderoso, nosso Messias, Jesus Cristo, né? E se você estiver vivendo em comunhão com ele, você também fará parte dos vencedores, tá bem? Fique conosco, nós teremos ainda 2 programas para analisar mais detidamente alguns detalhes aí deste capítulo impressionante, e que Deus continue abençoando os seus estudos da palavra de Deus, tá bom? Da sua palavra. Um abraço aí para você, para sua família, fique com a bênção do nosso grande Deus. Um abraço.